volta com o seu estilo de vida. Você acompanhou aí no nosso último bloco o início da nossa entrevista de hoje do quadro Fique por Dentro, falando sobre o Dia Mundial da Saúde Ocular, que é comemorado hoje. A data vem como uma forma principal de incentivar a prevenção no que diz respeito à saúde dos nossos olhos. Isso porque muitas doenças oculares podem sim ser evitadas, bastando apenas você se prevenir e regularmente ao seu oftalmologista. A minha convidada que está falando comigo sobre esse assunto é a oftalmologista Marilene Maia Rios, que está aqui ao meu lado. Doutora Marilene, no último bloco a gente finalizou falando um pouco sobre o glaucoma. Gostaria que a senhora reforçasse, afinal de contas é uma doença que hoje em dia com a prevenção já pode sim ser evitada, evitar a cegueira no caso. Se você for procurar o médico oftalmologista assim, no início da doença, você pode ter vários recursos. O primeiro recurso é o uso do colírio. O segundo recurso, quando não tem mais indicação de nenhum tipo de colírio que não abaixa a pressão, infelizmente você tem que fazer a cirurgia. Agora, o alerta é o seguinte, é que quando as pessoas começam a ir no médico, que a visão vai baixando, todas as pessoas pensam que é falta de óculos. E nem toda visão baixa é falta de óculos. Então, isso é muito importante, porque, infelizmente, no Brasil inteiro e também no Amazonas e em Manaus principalmente, nós estamos tendo um problema muito sério, que são com os optometristas, que é uma classe de pessoas que querem ser profissionais, mas infelizmente uma pessoa que terminou seu segundo grau e fez um curso de optometrista. Ele não fez uma faculdade de medicina, não passou 6 anos dentro de uma faculdade e infelizmente também ele não, além de não ter passado 6 anos fazendo medicina, não passou 3 anos se especializando e mais alguns anos na subespecialização de oftalmologia. E, infelizmente essas pessoas, o que é que fazem? Essas pessoas são mandadas pelas óticas, as óticas pagam irrisoriamente um preço popular para essa pessoa e a pessoa vai passando óculos indiscriminado. E nem todas as pessoas que baixam a visão é óculos. Às vezes é uma catarata, um glaucoma, uma uveíte, alguma coisa muito séria no olho. Infelizmente essas pessoas estão causando um problema muito grande. Correto. E é ilegal essa profissão. Muito importante esse alerta que a senhora tem feito, porque eu tenho certeza que você aí de casa já passou por uma situação assim. Passando aqui pelo centro de Manaus, a gente observa que em várias óticas esse serviço é oferecido. Consulta grátis, né, uma série de situações que fazem qualquer pessoa se sinta interessada, mas como a doutora bem salientou, são pessoas que não têm a qualificação necessária para estar receitando, né, um óculos, para estar até mesmo visualizando, verificando a saúde dos seus olhos. Portanto, fica o alerta da doutora Marilene, ela sim é oftalmologista, passou por toda a qualificação necessária e é importante realmente, doutora, verificar a procedência daquele profissional com quem você está se consultando, não é isso? Com certeza. Se for optometrista, infelizmente não vá, porque o prejuízo é muito grande, além do que eles não têm a consciência certa de fazer o óculos correto para as pessoas que procuram essas pessoas. Agora, para o papai e para a mamãe que está ali em casa, né, quais os cuidados que as crianças devem ter na questão da saúde dos olhos? Criança precisa ir ao oftalmologista? Precisa, principalmente no início do seu colégio, né? A criança quando começa a estudar, começa a ler, sempre fique alerta quando seu filho disser, eu não enxergo, eu não consigo ler. Então, às vezes, não é preguiça, não é má vontade, às vezes não é nada disso, é a falta de visão. Uma vez, teve um caso no meu consultório que uma moça tinha 15 anos, ela não saía de casa porque ela não enxergava. Nossa, e ela deixou de estudar. Já, né? Então, ela veio para Manaus e aí ela foi se consultar comigo, a família dela ligou para mim e foi se consultar. Infelizmente, não era nada mais, nada menos, ela ficou privada dentro da casa dela por falta de visão. Ela só via um palmo na frente dela. Ela só enxergava as coisas, objetos, pessoas, um palmo na frente dela. E infelizmente isso era miopia, 15 graus de miopia. Então quando ela colocou o óculos lá no consultório para testar, ela chorou muito de emoção, porque ela ia voltar a viver, voltar a estudar. Então isso é muito importante. Tem crianças que precisam usar óculos e infelizmente não são detectadas nem na escola nem na casa.
Isso também causa uma cegueira, porque você, não usando o grau adequado, com o passar dos anos você tem um problema chamado ambliopia, que o olho está normal, todas as funções do olho normal, mas ela não enxerga. Por quê? Porque ela passou anos e anos da vida dela sem procurar o médico oftalmologista. Correto. E doutora, falando em saúde dos olhos das crianças, a gente ouve falar muito no teste do olhinho, que é um exame que é feito muito recentemente, assim que a criança nasce, e que hoje em dia já é até mesmo obrigatório. Uma conquista nessa área da oftalmologia, na sua opinião? É muito importante o teste do olhinho, foi uma conquista muito grande, porque existiam doenças como a catarata congênita, a retinopatia da prematuridade e tumores, né, também da idade quando pessoa nasce. Isso nada era detectado. Então, através do teste do olhinho, você consegue visualizar a retina, a parte anterior do olho, para detectar principalmente essas doenças que eu acabei de citar. Correto. E aí fica a dica para você, mamãe, realmente cobrar esse teste, porque já é obrigatório, até mesmo na rede pública, não é isso, doutora? Certo. Dá até um pouco de dificuldade, mas... É verdade, a saúde no Brasil como um todo é necessário ter muita paciência, né? Agora, doutora, eu gostaria que a nossa produção colocasse aí uma matéria no ar que vai falar sobre as lentes de contato. Elas podem ser utilizadas uma questão estética, por conta da cor, realmente, e até mesmo para correção, que hoje em dia as pessoas aderem realmente por conta da miopia. Apenas nesses dois casos as pessoas utilizam lente, doutora, ou há outros casos? Não, há outros, tipo assim, você pode adquirir lente por miopia, por hipermetropia, até para presbiopia. Você já tem a lente multifocal. Correto. E você também tem a estética, né? Tanto para beleza como também para diminuir problemas oculares. Você tem uma córnea toda branca, um olho todo branco, aí você não quer retirar o olho para colocar uma prótese, você consegue colocar uma lente de contato que imite o olho. Então você coloca aquilo para uma prevenção, né? E também você também utiliza a lente de contato quando você tem doenças crônicas, como úlceras de córneas, que você precisa usar para poder diminuir a quantidade de dor. Correto. Mas isso tudo é indicado pelo oftalmologista. Nenhum outro profissional pode vender lente de contato. Lente de contato, apesar de ter da estética, mas infelizmente não pode ser colocado por qualquer pessoa. O que é que acontece? Essas pessoas que vendem lente de contato, elas vendem uma lente de contato muito, muito inferior, com uma qualidade péssima, no qual isso há problema na córnea, não tem a oxigenação necessária, não tem hidratação necessária e não tem um cuidado necessário. Ela não sabe nem explicar como tira, como lava, o que é que acontece se você emprestar. Então tem muitos problemas com lente de contato, principalmente estética. E todos nós precisamos estar atentos, afinal de contas é um material que está no nosso olho, num local tão sensível. E para você que utiliza lente ou está em dúvida se adere ou não, fique atento principalmente, entre outras coisas, ao manuseio dessa lente de contato, que pode influenciar diretamente na sua qualidade de vida. Então a gente preparou uma matéria para você, confira aí e tire suas dúvidas. Muitas pessoas usam lentes de contato por necessidade e outras por pura vaidade. A comercialização de lentes tem crescido de forma desordenada, por isso é importante o acompanhamento médico. A lente colorida, hoje em dia, ela é vista como um acessório de beleza, né? A gente vê muitos jovens, adolescentes, querendo colocar uma lente para sair numa balada, enfim. Mas é importante que se passe ao oftalmologista, né? Ou que compre em locais que haja um treinamento, que possa passar para esse paciente o uso adequado da lente de contato, para que não possa vir a ter um prejuízo, né? Com o uso incorreto da lente de contato, principalmente a colorida. O que muitos não sabem é que as lentes de contato exigem certos cuidados, tanto no armazenamento quanto no uso diário. Algumas pessoas já perderam a visão pelo uso incorreto das lentes. Segundo a oftalmologista Ana Paula, todos que adquirem o acessório devem saber como armazená-lo corretamente para evitar o aparecimento de fungos.
Bem, a lente de contato, para que você consiga obter o maior benefício dela, deve ser limpa e hidratada apenas com o produto correto para ela, né? Inclusive, há necessidade também da troca do estojo, onde a gente deposita a lente de contato, seja tirando diariamente ou semanalmente, que esse estojo seja trocado a cada 2 e 3 meses, né, para que não exista a menor possibilidade de proliferação ou bacteriana ou fúngica nesse estojo. Você pode dormir com ela, não tem problema algum. Apesar de que, para que haja um risco ainda menor de infecção ou irritação mesmo ocular, nós preconizamos que se tire ela diariamente. Você coloca no começo do dia e ao final do dia tira para limpeza, até porque nós moramos num clima onde é quente e úmido, então a proliferação de micro-organismos nessa lente é um pouquinho maior do que em outros estados, né? Mas fique atento, a lente de contato é um acessório pessoal e não deve ser compartilhado. Porque cada organismo, o olho principalmente, tem a sua flora, né? Pode ser que para uma paciente aquilo não ocasione uma inflamação, algum processo assim que possa trazer uma complicação, mas em outra pessoa sim, então é único. Tá aí, então você conferiu essa matéria bem explicativa realmente, com uma série de dúvidas que com certeza você aí em casa pode ter tido se ainda não usa lente, ou até mesmo já utilizando. E foi muito sobre o que a senhora falou realmente, doutora, a questão de não compartilhar as lentes, a questão realmente de ser indicada por um médico. Aqui em Manaus, as pessoas, pela sua experiência, claro, costumam utilizar a lente de contato? Principalmente as jovens, né? Inclusive os rapazes, mas principalmente as moças. Elas costumam usar a lente de contato estética, mas infelizmente há um número muito grande de empréstimo de lentes. Nossa. Elas acham assim, porque elas são amigas, então elas podem emprestar a lente de contato. Ela lava e coloca. E isso infelizmente causa cegueira mesmo, porque de repente você tem uma bactéria que uma outra garota não tem, aí você realmente, quando chega no consultório, já chega realmente com um problema muito grave. E o outro problema é que assim, elas acham que lavar com água às vezes mineral ou soro fisiológico, isso faz com que a lente fique limpa. Não, a lente ela tem um produto. Tem vários produtos de lente de contato, então não use soro fisiológico e nem tampouco água mineral. Correto. E tem umas que chegam até mais, elas pegam o cuspe e acham que o cuspe... Isso é sério. Às vezes elas colocam o cuspe porque elas acham que é uma coisa que está dentro delas, então não vai acontecer nada. A falta de informação a falta de informação terrível. Terrível mesmo. Doutora, falou-me sobre a saúde das crianças, sobre a saúde dos adultos, mas um público que a gente realmente vê com muita necessidade de um acompanhamento oftalmológico são os idosos, né? Eles são atingidos por muitas doenças, mas elas podem ser evitadas? Tem algumas que podem, por exemplo, a pressão alta, a hipertensão arterial sistema, ela causa retinopatia hipertensiva. Então isso, se você tratar bem a sua pressão, tentar diminuir mais a quantidade de causas da pressão alta, que é o sedentarismo, a falta de exercício físico, excesso de sal, de café, bebida alcoólica e até a própria gordura, isso faz com que você tenha uma pressão alta, tipo assim, leve, até moderada. Agora, a maligna geralmente causa ruptura de vasos sanguíneos e principalmente derrame ocular, né? O popular derrame ocular. Quando é externamente que você olha para a pessoa e vê aquela mancha de sangue, até aí está tudo bem. Mas quando é internamente, isso leva a um comprometimento da retina, um comprometimento da mácula, da retina e também do humor vítreo, do vítreo, que é um líquido, um gel que a gente tem, no qual quando há sangramento ele fica todo embaçado, todo cheio de sangue e praticamente é difícil tirar, aí vai ter que fazer cirurgia. Correto. Doutora, recentemente na mídia a gente viu ser divulgada uma cirurgia que é feita ilegalmente aqui no Brasil, que você que está acompanhando aí, se ainda não ouviu falar, acredite se quiser, é realizada para a mudança da cor do olho. Qual é o perigo dessa cirurgia que já é realizada ilegalmente, portanto causa diversos prejuízos à saúde, mas o que a senhora pode citar de perigos e riscos que essa cirurgia pode trazer para a saúde dos olhos?
A minha opinião é o seguinte, a pessoa que está fazendo essa cirurgia, eu não quero nem acreditar que seja médico e nem acreditar também que ele fez uma residência de oftalmologia, porque infelizmente isso é uma aberração. O que é que eles fazem? Eles pegam, fazem uma cirurgia, abre a parte anterior do olho, entre a córnea, que é a transparência do olho, e o cristalino, que é a parte que dá a cor do olho, eles colocam uma lente de contato. Só que essa lente de contato, infelizmente, ela não fica parada dentro do olho. Ela pode entrar em contato com a córnea e fazer opacificação total da córnea, indo para transplante de córnea, ou fazendo uma, tipo assim, ocluindo todos os canais que filtram a água do olho, todos os líquidos oculares e causa glaucoma. Correto. Entendeu? E outras doenças também são causadas por isso. Por exemplo, a uveiite anterior. Porque como ela fica em contato diretamente com a íris, fica saindo pigmentos da íris e isso vai causar várias doenças, entendeu? Mas as principais são glaucoma, opacificação da córnea, uveiite anterior e a própria catarata, porque ela fica em contato tanto com a córnea como com cristalino. Então isso causa catarata e causa cegueira. Eu não sei quem está fazendo, mas eu acho que essa pessoa já deve ser banida da área da oftalmologia. É o que a gente espera. E realmente ser caçado, pelo menos ser punido pelo Conselho Regional de Medicina, se for aqui, ou Conselho Federal de Medicina. Porque você não pode fazer experimentos no olho de um ser humano. Para isso existe experimento nos animais, você vai testando, ver se isso dá certo. Não é testar no olho de uma pessoa e a pessoa causar cegueira, entendeu? Com certeza. Por favor, não faça essa cirurgia, que isso não tem credibilidade. Fica aí, então, um alerta da doutora Marilene para você que ouviu falar, né? O importante é você se informar muito bem e entender que essa cirurgia é totalmente proibida, realmente, para que seja feita em pessoas, em seres humanos. Doutora Marilene, muito obrigada pela sua participação. A gente teve assim, uma série de esclarecimentos nesse Dia Mundial da Saúde Ocular, que a gente gosta realmente de estar sempre reforçando esse tipo de informação, porque a informação é a melhor arma para a gente evitar problemas, seja na saúde ou até mesmo em outros setores da nossa vida. Conversei com a doutora Marilene Maia Rios, ela que é oftalmologista. Doutora, fica aberto o seu espaço aí para as considerações finais, reforçando o que a senhora achar importante nesse momento. Eu quero enfatizar que na fase escolar procure o oftalmologista mesmo sem nenhum sintoma. A outra coisa que tem que ser enfatizada bastante é a questão do optometrista. Não faça consulta com o optometrista. O optometrista não é médico, e nem oftalmologista, nem clínico geral, ele não é médico. Por favor, evite esse tipo de consulta para o bem-estar do seu olho. Correto. Muito obrigada, doutor. Um ótimo dia para a senhora e até uma próxima oportunidade. Olha, espero que você tenha gostado, então, da nossa entrevista de hoje, do quadro Fique por Dentro, uma série de informações sobre a saúde do seu olho. A um primeiro momento parece uma coisa simples, mas é realmente muito complexo, porque se você não tiver a prevenção necessária, você pode sofrer com uma série de complicações, como o glaucoma e a catarata, que hoje em dia é a maior causa de cegueira no Brasil, mas que pode ser evitada. Portanto, se faz muito tempo aí que você não vai ao oftalmologista, tá na hora de marcar essa consulta. Não perca tempo e cuide da saúde dos seus olhos. Estilo vai agora para o intervalo comercial, é rapidinho, a gente ainda tem mais informações sobre saúde para você ainda hoje. Até já!